e aqui eu trabalho com toda a área de códigos e linguagens, então eu trabalho com português, inglês e arte. E no ensino dentro das unidades, acontece o que acontece também nas escolas regulares. Uma dificuldade muito grande de lidar com o incentivo à leitura e principalmente com o trabalho específico com livros e com literatura, né, considerada clássica, considerada alta literatura, considerada literatura de qualidade erudita. Acontece que muitas vezes nós, os professores, já começamos com já partimos de um certo princípio que é senso comum, né, de que os brasileiros não leem. Bom, as estatísticas estão aí e provam totalmente o contrário. Vivemos uma crise que se aprofundou de 2015 para cá, mas a indústria literária não para. Nunca se produziu, se fabricou e se vendeu tantos livros no Brasil. Eu acho que o que acontece é que os livros que a academia, que todo o conjunto de intelectuais, de acadêmicos que existem no país, consideram apenas um tipo de livros, um tipo de literatura, como aquele que merece ser lido, e existem outras formas, outros textos, outros autores que não atingem esse mesmo status. Então isso acaba gerando em nós já de cara um certo preconceito. O fato é que os nossos alunos leem, muitas vezes eles não leem aquilo que a gente gostaria que eles lessem. Então cabe a nós mostrar para eles, né, tentar aproximá-los dessa literatura mais acadêmica, mais voltada à expressão artística considerada erudita, considerada a de maior valor intelectual. É um trabalho que demanda um esforço, é um desafio e principalmente exige um certo domínio do conteúdo. Mas não é impossível, é uma questão que realmente está próxima de nós, justamente pela necessidade de se desenvolver o hábito da leitura em todas as pessoas, né? A leitura é um dos hábitos mais saudáveis que um ser humano pode desenvolver, mas também a gente sabe que não é fácil. Quando a gente olha, por exemplo, aqui, ó, temos ali a Odisseia de Homero, temos uma foto do Franz Kafka, temos uma foto do Nietzsche, temos uma foto da capa do Don Quixote, temos ali uma capa também da Divina Comédia, do Dante, obras clássicas, obras consideradas universais, de valor inestimável. E não é fácil ler esses textos, mas não é impossível, logicamente não é impossível. Obrigado. O que a gente faz, o que eu pelo menos consegui fazer, antes de mais nada, abrir mão desse preconceito de que os alunos não leem, não gostam de ler, nunca vão gostar, e lutar com as armas que a gente tem. Esse conto, chamado O Assassinato, eu trabalhei no PEMANO, no CPP Noronha. É um texto muito interessante, chama-se O Assassinato, foi escrito pelo Anton Chekhov, esse escritor russo, faz parte, pertence ao realismo. É um texto que, apesar do nome, parece muito estar ligado à violência física, está muito mais ligado à intolerância religiosa e à dificuldade de se conviver entre pessoas. Para quem nunca ouviu, para quem não conhece, basicamente são dois primos que dividem uma casa antiga, uma herança de família, e os dois têm visões diferentes de como a religião deve ser levada. Um leva a vida mais tranquilo, frequenta os cultos, frequenta a igreja, mas não se apega tão profundamente. Já o outro chega a um nível de fanatismo tão maluco que ele decide só ele é puro, só ele é santo, ele reza sozinho em casa, ele não convive com muitas pessoas, lembra que ninguém merece a convivência de uma pessoa tão santa. E no final, numa dessas brigas, ele mata o primo que leva a vida de uma maneira melhor. E quando ele está sendo levado de barco para uma prisão na Sibéria, ele vê a aurora boreal e chega à conclusão de que ele estava certo, ele deveria fazer isso mesmo, que é isso que Deus queria. O fanatismo dele não tem cura. Então é um texto interessante. A gente vive esse momento, né? Não sei se vocês têm recebido aí, têm analisado, têm prestado atenção nisso. De 2016 para cá, aumentou muito o número de terreiros de Umbanda e terreiros de Candomblé que são atacados, são depredados, as pessoas que trabalham ali são violentadas também, etc. Então essa questão está presente aí nos nossos dias. Outro texto, esse aqui eu trabalhei na Feminina 2, esse é A Princesa que Enganou a Morte. Da mesma maneira que o outro texto, esse tem 10 cópias que estão na biblioteca do Pavilhão 2.
do Presídio da Feminina 2. E esse é um texto interessante. É A Princesa que Enganou a Morte. A adaptação é da Sônia Salerno Forjas e é um conto que pertence ao Mahabharata, um dos grandes livros dos Vedas, que traz aí a sabedoria antiga dos hindus. Então, é um texto indiano de quase 6.000 anos. E o interessante é que ele rompe com a nossa visão ocidental, né? Da Grécia para cá, a ideia que a gente formou de um herói é de um cara, geralmente branco, geralmente muito forte, e que salva as donzelas, derrota o vilão, mata dragões e etc. Nesse caso aqui, é uma moça que é aparentemente, né, na nossa visão frágil, a mulher parece mais frágil, pelo menos é o senso comum aí que diz, e no final ela enfrenta o espírito da morte para salvar o seu namorado, o seu marido, que tem se tornar um rei justo e etc. Então é um texto interessante, porque coloca a mulher como protagonista, como heroína, como alguém que também é empoderada. É um texto que acho que vale a pena muito trabalhar na feminina. É um problema lá bem visível, é notório, né? Que aquelas meninas, aquelas mulheres, elas têm sérios problemas de autoestima, então acho que é importante. Esse aqui eu trabalhei no Tarcísio, As Aventuras do Barão Munchausen. É um texto interessante também, conta a história desse barão, as aventuras dele. Ele é um herói de guerra que volta para casa e passa o resto da vida nas tavernas da Alemanha, nos antigos botecos, sabe hoje? Esses pés sujos, que a gente toma música tão barato. Então, ele sai desses botecos contando as histórias das aventuras que ele viveu, sempre com muito exagero. Então é muito divertido, é uma leitura muito divertida. Também tem 10 cópias dele na biblioteca do Tarcísio, da P. Augusto Bebé, e é um texto muito leve, um humor muito simples. A adaptação é do Rudolf Hess, e é muito gostosa, tá? A tradução é muito gostosa, a leitura é muito boa, muito divertida, acho que vale a pena. Eu escolhi esse para o sistema fechado, não só porque era o que mais tinha exemplares lá, mas também pela leveza do tema. O texto conta aventuras bem fantásticas, bem super exageradas, e é bacana, vale a pena. Esse outro texto eu também trabalhei na Feminina 2, tinha 7 cópias da peça, a tradução do Ferreira Goulart, se não me engano, muito gostosa. O interessante do Romeu e Julieta, né, é que a gente lê ele, e principalmente o cinema trouxe isso para nós, né, a carga de tradução ou a visão, o ponto de vista dos românticos sobre a peça, tá? No século XVIII para XIX, os românticos leram Shakespeare e traduziram ele de uma outra maneira, não é isso? É a história de um casal que se apaixona, a família é contra, então eles acabam morrendo por esse amor maravilhoso, né, cara? Essa não era a ideia do William Shakespeare, tá? O William Shakespeare é um católico conservador, e o que ele escreve é o seguinte: na verdade, a peça toda gira em torno do rei, o príncipe de Verona, aliás, que é o personagem principal. Tanto que existem as duas famílias, os Montecchio e os Capuleto, e toda vez que eles se esbarram na rua, rola barraco, tiro, porrada de bomba, e o rei, o príncipe, é a única personagem, a única pessoa que consegue restaurar ali a lei e a ordem. E o que acontece? Os dois garotos, né? É interessante que assim, na cabeça do Shakespeare e na interpretação que ele realiza, na obra que ele produz, Julieta tinha acabado de completar 14 anos e o Romeu 16. Não sei se vocês entenderam, mas crianças de amor não é um negócio muito interessante, né? E resumindo, o que acontece é, eles desafiam os pais, desafiam a autoridade dos pais. Então o que acontece? Eles morrem, cara. Não pode desrespeitar o papai e a mamãe. A leitura do Shakespeare é muito mais. A visão dele é muito mais dura da coisa. Os românticos deixaram mais fofinha para nós, né? A ideia de amor incondicional é mais fofo do que, né, castigo. Mas é isso. E uma outra abordagem que é possível fazer é sobre o Tarcísio também há pouco tempo, que é comparar o clássico, aquele que é erudito, com uma coisa contemporânea e bem mais popular. No Tarcísio não tem, acho que tinha 3 cópias do Dom Casmurro, que é uma obra do Machado de Assis aí, um clássico da literatura, né, mundial talvez. Ele é considerado um grande contista, um dos maiores de todos os tempos aí. E
O Luan Santana, que é uma figura popular, compõe músicas populares ligadas aí realmente, principalmente, caiu nas graças das populações periféricas, né? Toca nas rádios FM aí do Brasil todo. E é interessante porque a música que eu escolhi dele chama-se Eu Não Merecia Isso, tem uns 7 milhões de visualizações no YouTube, então é um sucesso estrondoso. E o clássico do Machado de Assis já é uma coisa mais profunda, né? A música do Luan Santana, ela atende uma demanda de mercado, a necessidade de vender um disco. Músicas sobre conflitos amorosos são as que mais vendem, né? Luan Santana faz parte de um movimento, uma espécie de movimento musical chamado sertanejo universitário, que vende isso, né? Música de sofrimento amoroso. Já o Machado de Assis, ele critica muito os costumes da sociedade brasileira da época, né? Ele é o cara que vai brincar com os nossos preconceitos, com aquilo que a gente vê. Então, basicamente, o Dom Casmurro narra a história do Bentinho, um cara que tem uma vida fácil, que é o filhinho da mamãe, e ele conhece uma mulher empoderada, uma mulher linda, maravilhosa, capitu, se apaixona por ela desde a infância, mas ele não consegue controlar ela. E nessa necessidade de controle, chega um momento da vida dele que ele chega à conclusão de que foi traído por ela e pelo melhor amigo Escobar. Mas em nenhum momento do livro ele aponta alguma prova cabal desse suposto crime dos dois, né? O fato é, se a gente for analisar friamente a obra, o que o Machado de Assis está fazendo é provocar os nossos sentimentos e a nossa visão do mundo. A primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu tinha certeza, nossa, Capitu traiu, cara, que mulher danada. Da segunda vez eu fiquei na dúvida. Da terceira vez que eu li, eu tinha certeza que é apenas uma provocação para os nossos preconceitos, para a nossa ideia de sempre colocar a mulher como alguém perigosa, dissimulada, que pode nos seduzir, e está aí presente entre nós, não é isso? Uma mulher com uma roupa ousada, ela pode desestabilizar um homem. Bom, então o problema está com os homens, né? Basicamente isso. Por favor. Então, como eu disse, obrigado. Essa comparação também foi interessante fazer, ligar duas personagens que estão meio próximas aí, distanciadas pelo tempo e pela visão, né? Para quem não conhece, eu comparei, tentei fazer essa conexão entre o Batman e o Conde de Monte Cristo. Tá? Conde de Monte Cristo e Batman são dois personagens que estão ligados a uma mesma necessidade, né? O Conde de Monte Cristo, um herói aí do século XIX, um herói romântico, um homem que é pobre, analfabeto, e por uma série de circunstâncias do destino, ele se vê envolvido numa série de intrigas políticas que o fazem ser aprisionado. Ele vai preso sem nenhuma acusação formal, está envolvido sem querer em uma conspiração contra o imperador da França, e o fato é que ele consegue aprender a ler, ele se transforma em um homem culto, e por uma série de circunstâncias também, né, do destino, ele se vê possuidor de um grande tesouro, ele fica rico. E aí, como um homem rico, ele poderia viver a sua vida em paz pelo resto da vida, na sombra e água fresca, ou poderia pôr a cabo uma vingança terrível contra aqueles que o traíram e o jogaram naquela masmorra. E o Batman é mais ou menos a mesma coisa, né? O Batman é um personagem de história em quadrinhos, algo bem moderno, né? Nem tão moderno assim, que o Batman, a primeira edição dele saiu em 1939, é um personagem que já tem 80 anos, e também traz esse mesmo dilema, né? Alguém, né, que viu seus pais serem assassinados na frente dele na infância, mas mesmo assim ele continua herdeiro de uma grande herança. Ele poderia simplesmente viver uma vida também tranquila, vida que segue, mas o Batman também é alguém que vai aí desenvolver uma vingança sofisticada, né? Ele não vai tentar uma vingança básica, clara, contra alguém, mas contra toda uma sociedade, contra todo um grupo ali, principalmente pessoas que ele considera, né, bandidos, pessoas do mal. Então ele é uma espécie de psicopata que veste roupa preta de couro e sai por aí dando porrada nos outros à noite. Olha que interessante. Uma visão bem sombria de justiça e de verdade, de realidade.
Então, esse é o tipo de coisa que dá para a gente fazer muito mais para tentar trazer os alunos para perto da literatura, para perto do que a gente considera erudito ou alta cultura, do que ficar só na historiografia. Né? Se a gente pega os nossos livros, estão lá, 1500 e tanto, 1600 e tanto, tal movimento, 1600 e tanto, 1600 e tanto, tal movimento, e assim vai. E fica uma coisa meio monótona, muito distante para eles, principalmente para os nossos alunos educantes. A maioria deles vem de uma outra realidade, de um outro universo, totalmente distante da cultura acadêmica, daquilo que a gente acha, né, que seria uma cultura superior. Então, precisa haver aí uma grande delicadeza na hora de lidar desses temas com eles e também uma sensibilidade para reconhecer aquilo que eles já trazem também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.